nome é Leandro Zancanaro, sou engenheiro agrônomo e sou pesquisador e gestor do Programa de Monitoramento da Adubação, que é um programa de pesquisa da Fundação Mato Grosso em sistemas de produção. Dentro da área de trabalho, nós focamos hoje desde manejo de solo, correção de acidez, manejo de adubação, considerando toda a propriedade como um todo, né? Inclusive a sequência de culturas. Sempre tenho comigo, tento passar para a equipe, em que nós temos que dar vida aos resultados de pesquisa. Não basta gerar um resultado e não explorar ele ao máximo, ou dar uma implicação prática. Qual a consequência disso para a pessoa que vive da agricultura, para o meio, para a sociedade? O Leandro poderia dizer que teve uma importância singular nessa história da soja no Mato Grosso, porque os trabalhos que ele realizou e que ele vem realizando foram e são trabalhos líderes, trabalhos que apontam direções, trabalhos importantes dentro dessa temática da agronomia. Até então, no Cerrado, era um solo pobre, ácido. Aplicava fertilizante e corrigia, respondia. Hoje, eu não consigo mais responder só pela acidez, só pela parte de quantidade de fertilizante, só pela semeadura, só pela variedade. Tem que ter a parte de insetos, tem a parte de doenças, tem a parte de nematóides, tem a parte logística, tem a parte comercial, que faz parte do manejo de solo também. O ano passado, por exemplo, nós tivemos no tratamento à direita uma produtividade média de 29 sacos de soja por hectare no ano que choveu pouco. No outro tratamento em que nós temos aí rotação de cultura, palhada, nós chegamos a produzir 60 sacos de soja com a mesma adubação, com o mesmo fertilizante, com a mesma máquina, mesmo sol, mesma variedade. Soja é o nosso carro-chefe, como se diz, né? Então o Leandro, ele traz para a gente uma competitividade. A gente tem que cada vez melhorar o nosso perfil de solo para produzir cada vez mais e chegar aos nossos objetivos. Toda a questão da atividade microbiológica se concentra nessas camadas superiores, a quantidade de raízes, né, também. Então toda a eficiência de aproveitamento de nutrientes tem muito a ver com esse sistema de plantio direto, com mais palha, menos palha, conforme a condição a sequência de culturas, né? O grande desafio atual é como que eu pego todos esses conhecimentos, de certo modo, de áreas isoladas, integro, de usar isso de forma conjunta. Esse é o grande desafio e esse que é a grande bandeira nossa hoje, né, de trabalhar as áreas conjuntamente. Eu acredito, né, de que hoje o que define todo o resultado a nível de manejo de solo não é a máquina, não é o insumo, e sim é como as pessoas organizam o seu sistema de produção. Hoje aqui é impossível pensar em alta produtividade da soja ou uma agricultura sustentável da soja sem pensar a soja inserida no sistema de produção que envolva outras culturas. Soja, milho, braquiária, milheto, crotalária e outras culturas conforme a região. Então hoje falar em manejo sustentável da soja implica em quê? Falar da soja inserida no sistema diversificado de culturas. O manejo sustentável implica muito mais de como eu entendo o meu manejo do que realmente do que eu compro, do que eu aplico. Isso depende muito mais das pessoas. O Leandro, para mim, é um marco na história do Mato Grosso, na temática de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Se a cultura da soja fosse descrita dentro de um livro e o capítulo Fertilidade do solo e nutrição de plantas fosse um dos capítulos desse livro, o Leandro teria que ser mencionado dentro desse capítulo, sem dúvida nenhuma. Eu imagino que a indicação pode ter sido pela identidade com o campo e pela questão de entender que como pesquisador, como engenheiro agrônomo, né, nós temos que dar vida a tudo aquilo que nós fizemos na agricultura. A soja foi a minha oportunidade, é a cultura que eu trabalho a maior parte do meu tempo, foi onde que eu comecei a minha vida profissional depois de ter iniciado na Fundação. Então é a cultura que a minha história passa por essa cultura, só tenho a agradecer a ela, um grande aprendizado e cada vez mais um desafio.